Programa Night TV. Oferecimento. Olá, boa tarde. Estamos começando o programa de hoje e temos como entrevistado o Dr. Anderson Zelaski, advogado e também atuante na área de defesa do consumidor. Tudo bem, doutor Anderson? Tudo bom. Agradeço, Karina, pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço também ao nosso companheiro Sábio e fico muito feliz novamente de estar aqui. Que bom, doutor Anderson. Vamos começar a nossa entrevista falando um pouquinho da sua história. Que tal começarmos sabendo de onde o senhor veio e como veio aqui para Cuiabá? Então, Karina, eu nasci em Maringá, lá no Paraná, mas só nasci. Os meus pais, eles trabalhavam com parque de diversão na época, então vivia rodando várias cidades, Passei em infância em Campo Grande, aí aos 13 anos a gente veio parar aqui no Mato Grosso. A gente começou pela cidade do interior, mas fixamos residência entre Cuiabá e Várzea Grande. Então, toda a minha adolescência para frente, há uns 20 anos mais ou menos, que a gente já mora aqui em Várzea Grande. Começo, doutor, da vida. Então, vamos lá. Doutora, antes de estar na profissão de direito, quais outras profissões o senhor já obteve antes de se formar advogado? Então, meu sonho sempre foi exercer a advocacia. Era um sonho que eu sempre tive. Mas a nossa realidade no começo era muito difícil. Como nós mexíamos com parque, era aquelas coisinhas mais simples, minha primeira profissão aqui em Várzea Grande foi vender algodão doce. Então meu pai, ele construiu uma máquina de algodão, durante a noite funcionava essa máquina para vender no parque e durante o dia ela ficava parada. Então o que eu fazia? Durante o dia a gente fazia algodão doce e saía vendendo nas ruas de Várzea Grande. Ali eu já me preparei para ter um tino comercial para alguma área, porque ali eu fui aprendendo algumas coisas referente a vendas. Então foi minha primeira profissão. Na minha lista, eu tenho até no meu Facebook, que a gente estava contando, são mais de 30 profissões. Dali eu fui para outras, Trabalhei como empacotador em supermercado, dali eu fui trabalhar em lojas, A gente limpava a loja, depois fui começar a trabalhar como vendedor de loja. Lá na frente eu trabalhei como porteiro, depois disso eu fui trabalhar no Sebrae, e aí eu comecei a estudar, pensando mais na questão de estudo, e aí sim eu passei no concurso, que era na época o concurso da Polícia Militar, onde eu fiquei 6 anos. Que foi o período que eu trabalhava na polícia e fazia faculdade à noite. E aí o senhor se apaixonou pela área de direito? Sim, o direito sempre foi um sonho, Era um pouco difícil alcançar, porque na época minha mãe ela trabalhava na área de faxina, então ela fazia faxina e eu não tinha condições de poder fazer um curso, mas era meu sonho trabalhar nessa área, porque durante a minha vida inteira eu trabalhei resolvendo problemas e o direito nada mais é do que resolver o problema das pessoas. Então, hoje eu sou muito realizado na profissão que eu tenho. Muitas pessoas perguntam assim, doutor, onde que eu vou trabalhar, o que eu ganho dinheiro, que faculdade que me dá dinheiro? Eu costumo brincar, a única coisa que dá dinheiro é pai e mãe, o restante você vai ter que trabalhar. Porém, você tem que procurar o que você gosta de fazer. Então, o que eu gosto de fazer? Eu amo advogar, eu gosto de acordar, me arrumar e preparar para advogar. Outra coisa que vamos ressaltar aqui, que eu iniciei na entrevista com o senhor, falando da sua atuação, em direito ao consumidor, a favor do consumidor. Quando que o senhor englobou essa ideia em mente, achando interessante, e começou já a fazer? O porquê? Porque hoje o consumidor ele tem várias situações que eles são postos em risco, E assim, nos informe um pouco sobre isso. Então, uma coisa que a gente sempre fala e explica para as pessoas, não só o consumidor, mas um cidadão bem informado não é enganado. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Durante toda a minha trajetória, Karina, eu fui aprendendo que conhecer coisas e aprender coisas das pessoas aumentam e agregam a minha vida. Então, eu fui dando um passo de cada vez. Na época, quando eu era mais jovem, eu estudava em cada colégio. O parque estava aqui esse mês nesse bairro, eu estudava nesse bairro. No mês que vem eu ia para outro bairro. Em cada lugar eu fui aprendendo alguma coisa. E todo esse ensinamento me trouxe hoje uma bagagem que eu posso passar isso para as pessoas. Então o consumidor que sabe aonde procurar, que sabe o que fazer, ele não é enganado. Ele vai numa loja, o cara inventa para ele, não, aqui eu vou te dar só 10 dias, ou 20 dias aqui de seguro do negócio, que você vai poder trocar a sua mercadoria. A garantia é só isso. Não pode. O consumidor que sabe, ele fala, pela lei eu tenho 90 dias. Então nós passamos isso de forma gratuita, a gente trabalha muito hoje com a internet e ensinando as pessoas. A gente tem lá minuto, que a gente ensina em 1, 2 minutos, algumas dicas para as pessoas saberem buscar o seu direito. Isso é muito importante. Lembrando que mesmo em tempos que nós vivemos agora, tem muita gente que não sabe dos próprios direitos, doutor? Karina, isso aí é fato, Geralmente a gente preocupa hoje muito mais, além do consumidor, com o cidadão. Hoje, um exemplo, uma prefeitura ela cobra uma taxa ali de limpeza urbana. Então, a pessoa ela tem o direito de cobrar da prefeitura
que seja limpa a rua dela, porque ela já paga pela essa prestação de serviço. Mas hoje, geralmente, as pessoas veem a prefeitura ou um estado como um outro poder. E quando ele vende um serviço para mim, eu tenho o mesmo direito do consumidor, eu posso cobrar dele isso. E é isso que nós tentamos passar para as pessoas, que lutem pelos seus direitos. Porque se eu sei onde é o meu direito, onde eu devo buscar, eu não vou deixar que um vereador, que um prefeito, que uma empresa, alguém esteja ali me enganando. Então, eu sei onde buscar. E isso é muito valioso. Verdade, doutor. Já dando continuidade a esse assunto, em meio à situação que nós estamos vivendo, né, infelizmente, o mundo todo, né, por conta da pandemia, muitas pessoas estão tendo dúvidas em relação a pagamentos de contas, dívidas, justamente porque algumas, né, infelizmente, ficaram desempregadas, aluguéis, esses tipos de situações. No caso, aproveitando já, né, a sua entrevista aqui, quais as dicas, né, que o senhor passa para esses consumidores que estão passando por essa situação? Então, Karina, no geral, o nosso sistema jurídico brasileiro não é preparado, na realidade ninguém estava preparado para uma pandemia como essa. Sim. Então, a primeira dica que a gente dá como advogado é converse diretamente com a outra parte, com o contratado. Um exemplo, se você tem seu filhinho ali na escola e a escola não pode funcionar porque o Estado mandou parar, vá na escola e converse. Não só retire o seu filho ou esqueça de fazer o pagamento, porque aquela escola ali também precisa. Então, uma relação hoje de contrato entre uma parte e o consumidor deve ser discutido. Se eu tenho um aluguel ali, eu não estou conseguindo pagar o aluguel porque está muito difícil, e a outra parte não quer baixar o aluguel também, pode hoje ajuizar uma ação pedindo uma revisão. Porque ninguém estava preparado para uma situação como essa. O pessoal falou, vai ser 15 dias, 20 dias, nós já estamos 3, 4 meses aí, sem saber para onde que vai também. É verdade. Outra dúvida que também me mencionaram, né, que eu lembrei e vou lhe fazer, em relação à pensão alimentícia. Nesse tipo de situação, como fica? Então, isso a lei já estava preparada esse ponto específico, não para uma pandemia, mas para qual questão? Qualquer diferença do salário, eu posso estar ali discutindo em juízo. Então, o pai ou a mãe pode falar, olha, diminuiu muito meu salário, eu quero poder negociar isso aqui. Então, hoje a lei permite isso. Então, doutor Anderson, aproveitando sobre a pergunta que eu lhe fiz, sobre a sua atuação lá em Várzea Grande, né, no programa de televisão como fiscal de consumidor. Conte-me mais para nós sobre isso. Karina, eu fico muito feliz porque hoje o meu trabalho também é auxiliar pessoas. Nós não ganhamos nada com isso, é um trabalho que eu falo que é pro bono, que é gratuito. Hoje, o cidadão ali de Várzea Grande, ele liga para a gente e fala, doutor, minha rua aqui não tem asfalto, não tem iluminação. Nós vamos com a equipe lá, né, filmamos ali o que está faltando, vamos até a prefeitura ali, mostramos o problema do consumidor e aí, graças a Deus, com o trabalho competente do pessoal da equipe, consegue resolver esses problemas. Então, para mim, como advogado, como ser humano, como cidadão, é muito gratificante ver um problema de um consumidor, de uma pessoa que mora ali, sendo resolvida. Então, a gente fica muito feliz com esse trabalho e principalmente com essa oportunidade que Deus me deu. E tá havendo muitos problemas, né? Inclusive até falta d'água, né? Então, infelizmente, Várzea Grande ela tem os problemas dela natural, por ser uma cidade, né? Toda cidade tem seus problemas. E o mais bacana é que o nosso trabalho está levando que a população tenha voz, né? Então nós queremos o quê? Não é ficar brigando com um, brigando com o outro, porque nós trabalhamos no sentido de levar a informação. A opinião é da pessoa. Eu, como advogado também, como fiscal do consumidor, eu levo a informação. A opinião, se o serviço é bom, se não é, isso aí é deles. Eu não fico falando, fulano é bom, fulano é mal. A nossa ideia é fazer o cidadão pensar e saber buscar o seu direito, porque ele, sabendo resolver o problema, não fica dependendo de ninguém. Então, corta essa questão de dependência de pessoas e ele mesmo começa a resolver seus problemas. E essa atuação como fiscal do consumidor é no programa de televisão em Várzea Grande, né? Conte mais, fala pra gente qual é o programa, qual é o horário que passa. Então, na realidade, nós temos uma participação integral na TV, né? A TVG, que é a televisão ali de Várzea Grande, e eles ali nos deram essa oportunidade, né? O Grupo Twin, que é o Adalto, que nos deu essa liberdade para poder ajudar pessoas. Então, assim, eu fico muito feliz, novamente eu falo, de estar realizado no meu trabalho, de poder ajudar pessoas e ver resultado, né? Porque, assim, parece que não, mas uma lâmpada, às vezes, que falta no bairro, à noite, para a pessoa chegar a um bairro mais simples, gera um medo. Então, a pessoa troca ali, faz isso aí, já gera nela uma sensação de segurança. Então, tem muitas coisas de consumidores que a gente consegue auxiliar e dar dicas aonde ele resolver. Porque a ideia, assim, não é levar que todo mundo entre com ação, mas não, resolver de uma forma amigável um problema que às vezes é simples, mas a pessoa não sabe aonde ir. Quais os dias e horários que passa a programação?
Então, é de segunda a sexta, das 11 a 1h, né? Tem o jornal, então ali a gente leva informação. Se tiver ideia boa, alguém fez um projeto bom, nós mostramos. Se o projeto é ruim, nós também mostramos. Então ali nós mostramos ideias e não pessoas. E sábado, das 13 às 15 horas. Então, lá as pessoas também podem enviar denúncias, projetos, algumas coisas através do programa que o senhor vai lá e, como fiscal do consumidor, resolve. Isso, fazemos de tudo. Graças a Deus o programa é bom, então ele permite isso, que a gente leve as pessoas, leve informação. Se tiver aqui no Ministério Público, tiver aqui no PROCON, aonde tiver que ir, nós levamos a equipe, levamos o consumidor, o cidadão, e ali nós ensinamos ele aonde resolver o seu problema. Então, é um trabalho muito grande e um trabalho muito forte ali em Várzea Grande. Doutor Anderson, eu tenho que agradecer muito, né, pela sua entrevista aqui ao nosso programa. Eu quero mencionar que ele tem as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, né, doutor? Isso. E o doutor Anderson, agradeço mais uma vez pela entrevista. Dê os seus agradecimentos aos telespectadores. Eu só tenho a agradecer, Karina, você, eu sabe que deu essa oportunidade para a gente poder contar a nossa história. Eu fui inspirado por pessoas também e hoje nós ajudamos as pessoas também a mudar de vida. Superação, sua vida. Então a gente quer ensinar isso para as pessoas e trazer essa informação também.